Você já se sentiu dividido entre dois mundos? Já questionou se Deus realmente poderia usar alguém como você, imperfeito, jovem, inexperiente? Esta é a história de um rapaz que nasceu no meio de uma contradição impossível. Filho de pai grego e mãe judaica, criado entre duas culturas que se chocavam, um jovem que, aos olhos do mundo, parecia destinado ao anonimato. Mas Deus tinha outros planos. Esta é a história de Timóteo, aquele cujo nome significa aquele que honra a Deus. E ele honraria esse nome de formas que ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensa sobre limitações, coragem e propósito divino. A casa dividida Listra, uma cidade esquecida nas colinas da Ásia Menor, poeira nas ruas, comércio modesto, nada de especial, ou assim parecia. Nas casas simples daquela cidade, em meio ao barulho comum da vida, nascia um menino destinado a virar o mundo de cabeça para baixo. Timóteo. Sua casa era um campo de batalha silencioso, não de gritos ou violência, mas de visões de mundo completamente opostas. Seu pai era grego, um homem racional que acreditava na lógica, na filosofia, no que os olhos podiam ver e a mente podia compreender. Para ele, o mundo era governado por causas e efeitos, não por milagres. Sua mãe, Eunice, era o oposto completo. Judia de coração ardente, ela carregava dentro de si a fé de Abraão, a esperança dos profetas, a certeza de que Deus era real e estava vivo. E havia mais, sua avó, Lóide, uma mulher de oração fervorosa que havia passado a tocha da fé para Eunice. Juntas, mãe e avó formavam uma fortaleza espiritual, e Timóteo crescia no centro dela. Imagine a cena: um menino pequeno, sentado no chão de terra batida, enquanto Eunice e Lóide recitavam as escrituras em voz baixa. Os olhos de Timóteo brilhavam. Não era apenas curiosidade infantil, era fome espiritual. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas empoeiradas de Listra, Timóteo ficava ali, absorvendo cada palavra sobre Moisés, sobre Davi, sobre as promessas de um Messias que viria. Havia algo diferente naquele menino, um farol interno que o guiava para algo além do comum. O menino que ouvia Deus. Os anos passaram. Timóteo cresceu, mas não como os outros rapazes. Ele não era alto, não era forte, não era o tipo que chamava atenção em uma multidão, mas havia algo nele, uma serenidade, uma profundidade, que fazia as pessoas pararem e prestarem atenção quando ele falava. Aos poucos, a comunidade cristã de Listra começou a notar. Aquele jovem tímido e quieto carregava algo raro, fé genuína. Não era a fé de quem repete palavras decoradas, era a fé de quem conhece a voz de Deus. Timóteo se tornara uma referência na pequena igreja de Listra, não porque se promovesse, mas porque vivia o que cria. Sua gentileza era real, sua humildade sincera, sua dedicação inabalável. Os anciãos diziam entre si: há algo de especial naquele rapaz. É como se ele carregasse uma luz que não vem deste mundo. Mas Timóteo, ele não se via assim. Para ele, a fé era simplesmente um caminho a ser percorrido, um passo de cada vez. E foi então que ele começou a ouvir histórias sobre um homem que estava virando o Império Romano de cabeça para baixo, um ex-perseguidor de cristãos que fora cegado pela luz de Deus e agora pregava com uma paixão que incendiava cidades inteiras. Paulo. Timóteo ficava intrigado. Como seria encontrar alguém assim, alguém que carrega o mesmo fogo que sinto dentro de mim? Ele não sabia que aquele encontro estava mais próximo do que imaginava. Quando os destinos se cruzam, foi uma manhã comum em Listra. O mercado fervilhava. O cheiro de pão recém-assado flutuava no ar. Vozes negociando, crianças correndo, a vida seguindo seu ritmo.
Timóteo estava em casa ajudando Eunice quando a notícia chegou como um raio: Paulo está na cidade. O missionário de quem tantos falavam, o homem que pregava sobre Jesus com uma autoridade que abalava almas, o apóstolo que carregava cicatrizes de açoites, apedrejamentos e prisões, e ainda assim não parava. Timóteo largou tudo. Seu coração batia acelerado enquanto corria para a praça principal. Quando chegou, havia uma multidão. Alguns curiosos, outros céticos, mas todos em silêncio enquanto Paulo falava. E que voz era aquela? Poderosa, cortante, cheia de fogo. Paulo não pregava, ele declarava. Cada palavra parecia uma lâmina afiada, cortando através das defesas do coração humano, revelando verdades que ninguém queria admitir, mas que todos precisavam ouvir. Ele falava de Jesus, do Messias prometido, do Salvador que morreu e ressuscitou. E Timóteo? Ele estava paralisado. Cada palavra de Paulo ecoava algo profundo dentro dele, como se Paulo estivesse traduzindo em voz alta tudo o que Timóteo sempre sentiu, mas nunca conseguiu expressar. Foi então que aconteceu. Paulo olhou diretamente para Timóteo. Não foi um olhar casual. Foi o olhar de alguém que vê além da superfície. Paulo não viu apenas um jovem tímido na multidão. Ele viu o potencial divino. Viu a fé de Eunice e Lloyd brilhando naquele rapaz. Viu uma alma pronta para ser despedaçada pelo Evangelho. Quando Paulo terminou de pregar, ele se aproximou de Timóteo. Qual é o seu nome? Perguntou Paulo, sua voz firme, mas gentil. Timóteo, respondeu o jovem, tentando esconder o tremor na voz. Paulo sorriu. Não era um sorriso casual. Era o sorriso de quem acabara de encontrar um tesouro. Há algo em você, Timóteo. Algo que Deus plantou. E eu acredito que Ele tem grandes planos para a sua vida. Timóteo não sabia o que dizer. Aquele momento simples, mas carregado de significado, era o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história cristã. O convite impossível. Os dias seguintes foram uma turbilhão. Paulo não partiu imediatamente. Ele ficou em Listra por algum tempo, pregando, ensinando, fortalecendo a igreja local. E quanto mais Timóteo conversava com Paulo, mais sentia que algo estava sendo despertado dentro dele. Foi então que Paulo fez a proposta. Eles estavam sentados sob uma árvore, longe do burburinho da cidade. Paulo olhou para Timóteo com aqueles olhos que já haviam visto tantas coisas: milagres, perseguições, vitórias, derrotas. Timóteo, eu quero que você venha comigo. O coração de Timóteo quase parou. Eu? Mas eu sou apenas um jovem. Não tenho experiência. Não sei pregar como você. Não sou forte. Paulo levantou a mão, interrompendo. Deus não escolhe os preparados, Timóteo. Ele prepara os escolhidos. Eu vejo em você algo que muitos líderes experientes não têm: fé verdadeira. E é isso que importa. Timóteo sentiu um misto de medo e euforia. Era como se um sino invisível tivesse sido tocado em sua alma, chamando-o para algo muito maior do que ele. Mas havia um problema. O preço da obediência, Timóteo, era filho de mãe judia e pai grego. Por causa disso, ele não havia sido circuncidado, um ritual essencial para os judeus. Paulo sabia que isso seria um obstáculo enorme. Se quisessem pregar nas sinagogas, entre os judeus, Timóteo precisaria ser circuncidado. Caso contrário, seria rejeitado antes mesmo de abrir a boca. Paulo explicou a situação com sinceridade. Vai doer, vai ser difícil, mas é necessário. Muitos teriam recuado, muitos teriam dito: isso é pedir demais. Timóteo não recuou. Faça o que for necessário, disse ele, sua voz firme. E naquele ato de obediência radical, Deus selou algo profundo no coração de Timóteo. Ele não estava brincando de ser cristão. Ele estava entregando a vida. A circuncisão foi dolorosa, mas para Timóteo foi mais do que um ritual, foi um selo de compromisso. A partir daquele momento, ele não era mais apenas Timóteo de Listra, ele era Timóteo,
filho espiritual de Paulo, Timóteo, servo de Cristo, e a estrada à frente seria longa, perigosa e gloriosa. Os primeiros passos. Com a poeira da estrada subindo sob seus pés, Timóteo começou a experimentar o que significava seguir a Cristo de verdade. Não era teoria, não eram palavras bonitas em uma sinagoga tranquila. Era vida, era guerra espiritual, era sacrifício. A primeira cidade que visitaram depois de Listra foi Derbe, depois Icônio. Em cada lugar, Paulo pregava com paixão e Timóteo observava, aprendia, crescia. Mas foi em Filipos que Timóteo testemunhou algo que mudaria sua compreensão de fé para sempre. Paulo e Silas haviam libertado uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. A multidão, furiosa, os arrastou para a praça. Foram espancados brutalmente, açoitados até a pele abrir, jogados em uma prisão escura, com os pés presos em troncos. Timóteo estava do lado de fora, impotente, ouvindo os gritos de dor. E então, algo impossível aconteceu. Cânticos. Da prisão, em meio à dor insuportável, Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus. Timóteo nunca esqueceria aquele som. Não era lamento, não era desespero, era adoração pura em meio ao sofrimento. Naquela noite, um terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram, as correntes se quebraram, e o carcereiro, em desespero, quase tirou a própria vida, até que Paulo gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro caiu de joelhos, tremendo. "O que devo fazer para ser salvo?" Paulo respondeu com simplicidade poderosa: "Creia no Senhor Jesus e será salvo." Timóteo testemunhou tudo e compreendeu. Seguir a Cristo não é sobre conforto, é sobre fidelidade, mesmo quando tudo parece perdido. Tessalônica, Bereia e as lições do caminho de Filipos seguiram para Tessalônica, uma cidade agitada, cheia de comércio e diversidade. Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados consecutivos. Alguns creram, outros ficaram furiosos. A tensão aumentou até que uma multidão enfurecida invadiu a casa onde estavam hospedados. Paulo e Silas tiveram que fugir às pressas, à noite, escondidos. Timóteo aprendeu: a verdade do Evangelho sempre provocará reação, aceitação ou rejeição violenta. Em Bereia, as coisas foram diferentes. Os bereanos ouviam com avidez e examinavam as Escrituras diariamente para ver se o que Paulo dizia era verdade. Timóteo viu como a palavra de Deus, quando recebida com humildade, transformava vidas. Mas logo, os opositores de Tessalônica descobriram onde estavam e foram atrás deles. Mais uma vez, tiveram que partir às pressas. Cada cidade era uma nova lição. Em Filipos, aprendeu sobre adoração no sofrimento. Em Tessalônica, sobre perseguição pela verdade. Em Bereia, sobre a beleza de um coração aberto. E em cada passo, Timóteo crescia. Não apenas em conhecimento, mas em coragem. Jovem demais. Depois de meses viajando com Paulo, aprendendo, crescendo, sendo forjado no fogo do ministério, chegou o momento que Timóteo nunca imaginou. Paulo olhou para ele com uma seriedade que fez o ar parecer mais pesado. Timóteo, preciso que você vá para Éfeso e que lidere a igreja de lá. Éfeso, a metrópole, o centro do culto à deusa Ártemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma cidade fervilhante de comércio, cultura, idolatria e poder. E Paulo queria que ele, Timóteo, o jovem quieto de Listra, liderasse a igreja ali. Paulo, eu não sei se posso. Sou jovem demais. As pessoas não vão me ouvir. Eu não tenho a sua autoridade, sua experiência. Paulo colocou a mão no ombro de Timóteo. Timóteo, ouça bem. Que ninguém despreze a tua juventude. Seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O poder não vem de você, vem de Deus. Timóteo sentiu o peso, mas também uma paz estranha.
como se, no fundo, ele soubesse que esse era o próximo passo. A batalha em Éfeso. Éfeso era tudo que Timóteo temia, e mais. As ruas pulsavam com o som de mercadores gritando, viajantes de todas as partes do mundo, e devotos do templo de Ártemis carregando oferendas. A igreja local estava em crise. Heresias se espalhavam como ervas daninhas. Falsos mestres ensinavam doutrinas estranhas. Conflitos internos ameaçavam dividir a congregação. E Timóteo, um jovem de 20 e poucos anos, enfrentando tudo isso sozinho. Nos primeiros dias, foi brutal. Você é jovem demais para nos dizer o que fazer, diziam alguns. Paulo deveria ter deixado alguém mais experiente, murmuravam outros. Mas Timóteo lembrou das palavras de Paulo e decidiu que, em vez de argumentar, mostraria através de sua vida. Ele pregava com convicção, visitava os doentes, confrontava as heresias com amor, mas sem medo. Orava intensamente, estudava as Escrituras dia e noite, e lentamente a igreja começou a mudar. As pessoas perceberam, aquele jovem não estava ali por ambição, ele estava ali porque Deus o havia chamado. As cartas que sustentavam a alma. Mas ser líder é solitário. Havia noites em que Timóteo se sentia esmagado. Os desafios pareciam maiores do que ele. Sua saúde frágil o atormentava. O estômago frequentemente o afligia. O cansaço era constante. Foi então que as cartas de Paulo começaram a chegar. Cada uma era como um abraço à distância, um lembrete de que ele não estava sozinho. Paulo escrevia: reaviva o dom que há em ti. Timóteo lembrava do dia em que mãos foram impostas sobre ele, consagrando-o ao ministério. Havia uma chama dentro dele. Paulo o lembrava de não deixá-la apagar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Timóteo lia e relia essas palavras. Nos momentos de dúvida, elas eram âncoras. Combate o bom combate da fé. E Timóteo combatia, dia após dia, confrontando heresias, cuidando do rebanho, pregando a verdade. Sua confiança crescia, não em si mesmo, mas naquele que o havia chamado. A notícia que partiu o coração. Então chegou a carta que mudou tudo. Timóteo a abriu com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a letra de Paulo, mas havia algo diferente no tom, algo final. Paulo foi preso em Roma. Desta vez, as coisas são diferentes. O coração de Timóteo apertou. Paulo já havia sido preso antes, mas sempre sobrevivera. Mas agora, a carta dizia: venha logo, antes do inverno. Não era apenas sobre o clima, era sobre tempo. Paulo sabia que seus dias estavam contados. Timóteo olhou para essa igreja em Éfeso. Os desafios ainda estavam ali. As heresias ainda ameaçavam. Mas algo dentro dele gritava: você precisa ir. A estrada para Roma. A viagem foi longa e perigosa. Soldados romanos patrulhavam as estradas. Rumores de perseguição aos cristãos cresciam a cada dia. Em cada vilarejo, Timóteo ouvia histórias de prisões, torturas, execuções. Mas ele não recuava. Quando finalmente avistou Roma, a grandiosidade da cidade era ofuscada por uma atmosfera sombria de medo e tensão. Timóteo fez o possível para passar despercebido enquanto se dirigia ao local onde Paulo estava preso. Quando finalmente entrou na cela, sua respiração falhou. Paulo estava ali, mais fraco, mais desgastado, as correntes pesadas em seus pulsos, o corpo marcado pelo sofrimento, mas seus olhos ainda brilhavam. O bastão é passado. A cela era fria e úmida, mas naquele momento estava aquecida pela presença de duas almas que compartilhavam um laço inquebrável. Paulo sorriu ao ver Timóteo. Você veio. Eu sempre viria, respondeu Timóteo, as lágrimas descendo. Paulo o abraçou e então começou a falar. Não eram palavras de lamento. Eram palavras de alguém que sabia que estava prestes a cruzar a linha entre o temporal e o eterno. Timóteo,
Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Timóteo sentiu o peso daquelas palavras. Não eram apenas um testemunho, eram uma passagem de bastão. A coroa da justiça me está guardada, continuou Paulo, mas não apenas para mim, para todos os que amam a vinda de Cristo. Paulo segurou as mãos de Timóteo. Agora é com você, continue o que começamos, prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Não desista, mesmo quando tudo parecer perdido. Timóteo não conseguia falar, apenas ouvia, absorvendo cada palavra como se fosse a última. E era o legado que nunca morre. Capítulo 14. Sozinho, mas não abandonado. Paulo morreu pouco depois, decapitado por ordem de Roma. Timóteo voltou para Éfeso com o coração partido, mas com uma determinação ainda mais forte. Ele não tinha mais Paulo ao seu lado, mas carregava suas palavras, suas lições, seu exemplo e, mais importante, carregava o mesmo espírito que havia capacitado Paulo. Os anos seguintes foram difíceis, as perseguições se intensificaram. A pressão sobre os cristãos aumentou, mas Timóteo não recuou. Ele pregou, ensinou, cuidou, liderou. Algumas tradições dizem que ele morreu como mártir, defendendo a fé até o último suspiro. Outras dizem que viveu até a velhice, sempre fiel. Mas uma coisa é certa: Timóteo provou que Deus não precisa de gigantes, ele usa os dispostos. E você? A história de Timóteo não termina nas páginas das Escrituras, ela continua em você, em cada pessoa que se sente jovem demais, fraca demais, despreparada demais, em cada um que ouve o chamado de Deus e pensa: não pode ser comigo, eu não sou capaz. Timóteo era tudo isso, e Deus o usou para virar o mundo de cabeça para baixo. A pergunta não é: você é capaz? A pergunta é: você está disposto? Porque quando você responde sim, Deus faz o impossível através de você, assim como fez com um jovem tímido de Listra, que se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Essa é a promessa. Esse é o desafio. Esse é o legado de Timóteo. Se esta história tocou você, compartilhe, inscreva-se no canal e lembre-se, Deus ainda está procurando pessoas dispostas. Talvez você seja a próxima